Olá, gente, mais um encontro, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma aula voltada aí para uma revisão dos conteúdos que estão sendo aplicados na P2 do segundo bimestre, tá ok? Então vamos lá. Dentro do fator aí do consenso de Washington, foi feito pelos países centrais, pelos países desenvolvidos, tendo como principal os Estados Unidos, né, onde a ampliação do neoliberalismo nos países da América Latina. Qual foi o objetivo do consenso? Né? A questão em que o Estado deveria cortar os gastos e eliminar ou diminuir as suas dívidas, enfim, reduzindo aí os gastos. Então, uma menor participação do Estado. Uma reforma fiscal e tributária em que o governo deveria reformular seus sistemas de arrecadação de impostos a fim de que as empresas pagassem menos tributos. Então, é o famoso, as empresas chegam, se instalam e aí encontram, então, as isenções de impostos que estamos tão habituados a ver. Privatização de empresas estatais, tanto em áreas comerciais quanto nas áreas de infraestrutura, para garantir o predomínio da iniciativa privada em todos os setores. O Estado, dentro daí desse processo de neoliberalismo, ele passa então a ser apenas um gerente, a menor participação possível dele dentro do fator econômico, né? Onde há um número menor de empresas estatais e as empresas públicas sumindo do mapa, vamos chamar assim, né? Uma menor participação possível. Quando falamos então no outro módulo sobre o plano real, né? Qual foi o propósito aí do plano real? Foi reduzir a inflação, né? Onde foi adotado medidas, ajustes no caso, que provocaram uma recessão econômica. Claro, se eu vou reduzir a inflação, nada, nenhuma mudança dentro da economia não vai ocasionar uma recessão econômica, tá, gente? Também ocorreram quebras de bancos e de empresas e, consequentemente, um surto de desemprego, tá? E o objetivo, na verdade, do Plano Real, né, era a questão da estabilização e de reformas econômicas, tá? Foi o 13º Plano Econômico de Estabilização do país, desde o início da década de 80. Os planos anteriores obtiveram resultado positivo nos meses de vigência, por nenhum deles, nós temos o Plano Real até hoje, né, gente? A gente sabe disso. Ele entrou para a história como um episódio que acabou aí com a hiperinflação. Lembrando que foi durante o governo de Itamar Franco, né, que o Itamar Franco, ele toma posse, porque o Collor sai por causa da questão do impeachment, né? E ele acaba pedindo para sair, ele acaba não sendo impeachmentado, ele mesmo pede para sair, e o Itamar era seu vice. E Itamar chama então o FHC para ser aí o braço direito dele para trabalhar, e é quando vem o plano real, tá? E acaba o FHC, então, conseguindo o sucesso do plano real e promovendo, então, uma eleição para presidente no ano seguinte. Então, vamos lá. Quais eram as principais medidas do Plano Real? Né? A desindexação, quase que não sai, da economia, tá? Seria o ajuste e reajuste de preços e valores que passavam a ser anualizados e obedeciam planilha de custos. Nossa, foi um período, gente, o do Borogodó, mas tá, é uma aula de revisão, não posso, já falei isso, né? Então, era comum acontecer remarcação de preços naquela época, era muito comum. Nossa, e como é, tá? As privatizações, né, a troca da propriedade de grandes empresas brasileiras elimina aí a obrigação pública de financiar investimentos, né, lembrando disso, e possibilita aí a modernização de tais empresas. A iniciativa privada ela tem meios próprios, né, de financiar os investimentos das empresas, e isso não produz inflação, e sim o desenvolvimento, né? Porque não envolve o orçamento do governo. Então, o governo, todo o investimento em melhorias não vai sair dos cofres públicos, fica bem melhor, né? E ainda, dentro da iniciativa privada, não há regras de questões orçamentárias e licitatórias, não dá nada hoje.
e prejudicando a produção de empresas e aí a concorrência de mercado. Lembrando disso que na empresa pública tem que ter. Também tivemos o equilíbrio fiscal, né, que é a questão do corte de despesas e o aumento dos percentuais em todos os impostos federais, tá? Então, como a máquina administrativa, né, brasileira ela era muito grande e consumia muito dinheiro para financiar, então era necessário então cortar esses gastos. E aí o país, como o país não produzia o suficiente, ele decidiu então pelo ajuste fiscal, tá? O governo de FHC aproximadamente demitiu gente pra caraca, não lembro a quantidade não, mas acho que foi muita gente mesmo, tá? Teve a questão da abertura econômica, né, que foi a redução gradual aí das tarifas de importação e facilitação de prestação de serviços. Nossa, foi muito bom essa época, meu Deus do céu, eu me lembro. Para mim foi maravilhoso. Claro que para alguns não, então aí vai depender de como estava a situação de cada um, tá? Mas eu me lembro que nessa época, Ocean, my love, eu morava próximo à fronteira e eu, meu Deus do céu, fazia muitas compras, meu Deus, foi um amor do Belgadão. Mas isso para lá. Aí nós temos aí, né, existia também a necessidade de forçar o aperfeiçoamento da indústria nacional, expondo a concorrência. Então a indústria nacional teve que correr atrás e fazer com que se modernizasse, né? Outra coisa, a manutenção do câmbio, né? O efeito da valorização do real, esperava-se um aumento das importações, o aumento da oferta de produtos e aperfeiçoamento da indústria nacional, né? Dentro das políticas monetárias, aumento da taxa básica de juros. A taxa de juros teve inicialmente dois propósitos, que era financiar os gastos públicos excedentes e que até no caso, reduzir a oferta de crédito, né? O aumento do depósito compulsório dos bancos teve o propósito de reduzir a quantidade de dinheiro. Ai, gente, foi uma época assim bem... mas que levantou a economia, foi bem favorável à economia, tá? Você tem aí, no outro, seria as fontes energéticas, né? Aqui eu mostro a vocês a hidrelétrica, a eólica, petróleo, né? Então, dentro da questão hidrelétrica, né, todo mundo sabe da movida oriunda pela força da água, a solar obtida aí pelo calor e a luz, né? A geotérmica, né, provém do calor do interior da terra, a biomassa, matéria orgânica, mas que acaba gerando certos problemas, que é a concentração de terras, não pode esquecer desse detalhe. Aqui não tem, gente, mas eu esqueci de colocar até a imagem das marés e dos oceanos, tá? Que vai gerar energia de acordo aí com a força das ondas, tá? Aí eu tenho, né? A não renovável também, antes de falar disso aqui, já tem essa questão, né? Que é a questão do petróleo, carvão mineral, gás. E dentro das fontes de energia no Brasil, né, o uso do álcool, que é proveniente quando eu falo da cana, né, com a questão da implantação do pró-álcool na década de 70, em decorrência da crise do petróleo, hoje, né, o álcool é também usado como aditivo na gasolina, né? Quando eu falo da exploração da energia solar e eólica no Brasil, ela tem sido estimulada, todo mundo sabe disso. O maior parque eólico no Brasil está na região Nordeste. E a energia solar ela é explorada abaixo do seu potencial, né? Isso é considerado um despropósito para a gente, porque o território e a zona territorial, a quantidade de luz solar que o país está exposto ao longo do ano, né? Poxa, gente, né? Então, você tem aí as transformações das energias, né? E aí, água, sol, vento, petróleo, urânio são canalizados pelo ser humano e assim toda a sua capacidade de produzir energia ela é explorada, né? A gente sabe disso, tá? Aí vamos lá. Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global, gente? Poxa, tá fácil, hein, galera? Tá muito fácil, né, meu povo? Qual delas, gente? Eu tenho aí o vento, né, gente? Energia o quê? Eólica, né? Além de ser renovável, é compreendida como energia limpa.
Aí, no caso, eu coloco aqui que é através das turbinas aerogeradoras, não envolve nenhum tipo de queima. Mas ela tem um probleminha assim de poluição, que é a poluição sonora, tá? Esse detalhe aí, ela tem questão só da poluição sonora, esse é o grande problema. E precisa de espaço, não pode esquecer desse detalhe. Sobre a produção agrícola mundial, assinale a alternativa correta. Eu tenho aí as potências internacionais de produção agrícola, né, um exemplo, Estados Unidos, que são caracterizados pelo pouco protecionismo de seus produtos. Na aula da semana passada eu cheguei até a abordar isso para vocês, né, pela elevação dos impostos aos produtos nacionais. A chamada Revolução Verde consistiu na ampliação da consciência ecológica. A Revolução Verde, olha o detalhe, consistiu na ampliação da consciência ecológica. Não sei. Implementos tecnológicos não são aplicados em países desenvolvidos, uma vez que estes dispõem de técnicas avançadas. As principais potências agrícolas internacionais são atualmente Estados Unidos e União Europeia. O Brasil possui um amplo espaço disponível para a agricultura, mas não se tornou potência nessa área por conta dos baixos investimentos e da tecnologia ultrapassada. E aí? Para o vídeo, gente, faz com calma, por favor, tá? Você tem aí, né, dentro da os países desenvolvidos, sobretudo os Estados Unidos, são caracterizados pelo protecionismo, não sei se vocês lembram que eu falei, eles sobretaxam o produto importado para que o produto nacional, né, deles fique mais barato e com isso, né, evitam a concorrência com o produto nacional. A Revolução Verde é um nome designado para a questão da tecnologia chegando ao campo, né? Questão do aumento da produtividade, o maquinário substituindo o homem, né? Bem, uma das principais características dos países desenvolvidos é a utilização mais avançada das mais avançadas tecnologias, que seria maximizar e acelerar a produção agrícola. E Estados Unidos e União Europeia são as principais potências internacionais da produção, tá, agrícola. Gente, não pode esquecer disso. Não se esqueçam também que esses dois países, eles têm o hábito, né, de adotarem aí o protecionismo. E o Brasil é, na verdade, uma das principais potências agrícolas internacionais. E o que tudo indica, deve se tornar líder mundial em agricultura nos próximos anos. Deus o ouça. O Brasil clama por transformações há 20 anos. Quando foi criado o Plano Real, de acordo com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Nem sempre os povos estão abertos a mudanças. É importante mudar para um novo rumo, mas mesmo quando se insiste muito, é difícil mudar, avaliou ele na abertura do seminário 20 anos depois do Plano Real. Um debate sobre o futuro do Brasil. O Plano Real completa 20 anos, completou no caso, né, em 2014. Qual a principal conquista do Plano Real? Qual foi, gente? Estabilidade econômica, redução de impostos, fim do período militar, redemocratização ou abertura econômica? Qual destes daqui foi o objetivo do Plano Real? Esse aí é o propósito, então, aí do Plano Real. E até hoje o Plano Real, a trancos e barrancos, passando por diversos problemas econômicos mundiais. Mais uma vez, agora por causa do Covid, nós estamos passando por problemas aí sérios. Olha a cotação do dólar, tá 5 tereréu, né? Isso é um problema sério e a gente está conseguindo segurar. E se Deus quiser, nós vamos continuar conseguindo segurar, tá, gente? Então, até o nosso próximo encontro. Estou aguardando vocês, tá? Para retirar todas as dúvidas e vocês focando nos estudos. Beijo!